7h14, hoje é dia do quadro Seu Direito, com o nosso colunista Paulo Vitor Souto, ele que é professor, advogado, e hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre o contrato de trabalho intermitente. A gente explica, né, se esse tipo de contrato está ou não em conformidade, de acordo aí com a lei. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Correio. Boa noite para você. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Ao longo de tantas participações suas aqui no Jornal da Correio, tantos conteúdos que você já trouxe aqui, esse é um assunto que nunca, inclusive, foi abordado, né? O trabalho intermitente. E vem num momento muito oportuno porque ele, inclusive, tá para ser, né, julgado no STF, né? E aí, antes da gente acompanhar todo esse desenrolar, vamos entender o que é esse trabalho intermitente, como é que ele funciona na prática. Conta pra gente, Paulo. Boa noite, Linda, mais uma vez. Linda, de fato, ao longo de tantos anos, a gente nunca abordou o contrato de trabalho intermitente. Ele é um modelo de contratação, Linda, que existe desde 2017, com o advento da reforma trabalhista daquela época. É um contrato que, apesar de ser um pouco, digamos, incomum para muita gente, ele tem sido utilizado em certa escala por aqueles empregadores que não têm um trabalho contínuo para os seus empregados. Aí você vai perguntar, como assim? Essa pessoa que não tem um trabalho contínuo para o empregado, ele assina a carteira? Então, o contrato de trabalho intermitente dá esta possibilidade. Há uma certa sazonalidade, não existe o trabalho direto, e o trabalhador pode trabalhar um dia por semana, 2 dias, 5 dias, 6 dias, e passar um bom período sem trabalhar e sendo convocado posteriormente pelo seu empregador. E neste caso, diga-se de passagem, é um contrato de trabalho efetivamente, é uma relação de emprego, mas com essa condição especial da sazonalidade, da não regularidade do contrato. Ô Paulo, como é que deve ser feito esse contrato de trabalho intermitente? Como é que faz? Linda, assim como a gente sempre recomenda, em qualquer tipo de contrato de trabalho, é importante que haja formalização. Não há que se falar em contrato de trabalho intermitente formalizado ou feito de boca, como diz no popular. Assim como não existe o contrato de experiência na informalidade também. O contrato de trabalho intermitente ele deve ser formalizado, anotado na carteira de trabalho e, de preferência, que se tenha, inclusive, um aditivo para especificar a modalidade do contrato, para especificar o valor da hora que deve ser pago, porque nesta situação é importante esclarecer, o trabalhador recebe proporcional ao tempo efetivamente trabalhado e que, de fato, ele desempenha junto à empresa. Então, tem que haver a formalização. Não pode acontecer esse jeito brasileiro que muitas vezes se quer exercer, que é a informalidade. Uhum. Ô Paulo, e quem é que pode contratar esses trabalhadores intermitentes? Linda, qualquer tipo de empresa que de fato tem esse trabalho sazonal pode fazer esse tipo de contratação. A bem da verdade, o tipo de contrato de trabalho intermitente, ele é utilizado e se encaixa muito bem, por exemplo, em bares e restaurantes. Afinal de contas, você imagina que um restaurante ele não tem um fluxo de pessoas tão grande durante os dias de semana, e isso aumenta ao longo do final de semana. Se você imaginar que a partir de 3 dias de trabalho, ao longo de uma semana, você pode ter a configuração do vínculo de emprego, não é recomendado que essa contratação ocorra de maneira informal. E o contrato de trabalho intermitente vem exatamente para socorrer esse tipo de empregador. Ele pode ter uma equipe mais enxuta para toda semana e, eventualmente, se por acaso no final de semana tiver um movimento maior, ele pode convocar os empregados para que o trabalho efetivamente seja prestado no período de maior movimento. E como é que faz essa convocação, né, nesses casos de contrato de trabalho intermitente? Linda, a convocação ela deve ser feita de uma maneira formal. Quando a gente diz formal, obviamente precisa de uma carta, mas de uma comunicação estrita, seja numa mensagem de WhatsApp, seja através de um próprio aplicativo que o empregador se comunique com o empregado, seja através de e-mail, seja de um modo que realmente chegue de maneira efetiva até o empregado.
É recomendado que seja por escrito, porque o empregado tem que dar o aceite. E é importante esclarecer, o empregado pode recusar. Ele pode ter, por exemplo, mais de um contrato de trabalho intermitente, ele pode prestar serviço para mais de uma empresa. E ele pode escolher aquela que melhor o remunera, ele pode escolher aquela que efetivamente atende melhor a sua necessidade. E nessa situação ele pode dizer, não, eu não vou trabalhar em determinada empresa. E isso é importante frisar, Linda, não configura insubordinação, isso não configura um ato de indisciplina, isso não configura qualquer violação ao contrato de trabalho, exatamente pelo fato de que o contrato de trabalho intermitente é uma modalidade especial e que é facultado o trabalhador exercer aquela função ou não quando convocado, desde maneira escrita. E sobre o pagamento desse trabalhador, como é que funciona na prática? Ainda, esse pagamento, para muitos, pode parecer, digamos, um tanto quanto incoerente, mas quando se termina aquele período de convocação, seja de 3 dias, seja de 2 dias, seja de uma semana, tem que ser incluído neste pagamento todos os valores devidos do contrato de trabalho. E leia-se, aí a gente inclui já 13º, já férias, já os valores que são inerentes aos denominados encargos trabalhistas. Então, o empregado, ao longo de um longo período, digamos assim, ao longo de um ano, ele vai receber de maneira fracionada 13º, férias, horas extras, de qualquer outro valor que seja inerente ao desempenho daquela função, daquele trabalho. Mas o que é extremamente importante a gente consignar, Linda, que esse recibo venha efetivamente detalhado e que diga exatamente o que é 13º, o que é férias e quais são os valores efetivamente pagos. Porque se o empregador pagar de maneira, digamos assim, geral, sem discriminar, ele pode vir a ser responsabilizado e pagar novamente esses valores. Ô Paulo, e o que é que está em jogo nesse julgamento do STF? Quais são as consequências? O que é que pode acontecer? Linda, desde que o contrato de trabalho intermitente entrou em vigor em 2017, em novembro de 2017, ele é um contrato de trabalho que ele é objeto de muitas críticas por parte da doutrina trabalhista, por parte do judiciário e das pessoas que efetivamente aplicam o direito do trabalho. E a razão disso é porque ele é um tanto quanto contraditório às características da relação de emprego. Então, desde muito tempo, existe essa discussão sobre a constitucionalidade ou não do contrato de trabalho intermitente. A peso de hoje, esse contrato de trabalho está sendo objeto de ADINs, que são ações diretas de inconstitucionalidade no STF, e essas ações estão para ser julgadas esta semana ainda, sem retomar os julgamentos. Então, pode acontecer do STF vir a julgar o contrato de trabalho intermitente como sendo inconstitucional. Se isso acontecer, a depender dos efeitos da decisão do STF, ele não poderá mais ser aplicado no direito brasileiro. Mas se eventualmente o STF declarar a constitucionalidade, a regularidade desse contrato, ele vai continuar sendo utilizado nos moldes como ele já de fato é hoje. É bem verdade que pode acontecer a modulação dos efeitos da decisão, mas isso vai ter que ser analisado caso a caso, situação. E o STF, neste julgamento, vai fazer essa análise completa do contrato de trabalho intermitente. Muito bem. Paulo Vitor Souto, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no JC, tá, Paulo? Boa noite. Obrigado a você, obrigado ao espectador mais uma vez. Até a próxima.